importunação sexual. Gente, não tem como Ribas em Movimento não trazer essa temática para que a gente possa discutir que o corpo nosso, o corpo da mulher, não é território público, né? O corpo da mulher é dela, é um templo sagrado, é vida, é alegria, é história, mas é dela e de mais ninguém. Nós hoje vamos refletir um pouco sobre o que aconteceu com o ex-participante agora, que pediu para sair, o Pedro Henrique Espíndola, participante aí do BBB, desse reality show que acontece todo ano, e todo ano tem essas tretas aí sociais que são reflexo da nossa sociedade. Patriarcal, machista, capitalista, posse, controle e principalmente do corpo da mulher. E isso porque é gravado 24 horas por dia para todo mundo ver. Então, para você ver que não é só num canto específico. Esse tipo de assédio acontece em todos os lugares que existem mulheres e homens. E principalmente homens que não conseguem se dar conta que o corpo da mulher é uma propriedade dela, né? Mas nós vivemos numa sociedade, como eu já citei anteriormente, machista, patriarcal, babá, que ainda consente esse tipo de microviolências. E são essas pequenas violências, né? Esses assédios, importunação, todos esses tipos de coisas sem o consentimento da mulher, né? Não aceitam não, sem o consentimento da mulher, que levam à morte de muitas de nós. Para dizer para vocês que o feminicídio começa assim. Nós estamos aí hoje eu tô gravando esse vídeo, tem 22 dias de janeiro, né, de 2026, e aqui no Rio Grande do Sul, no estado na qual eu estou vivendo, né, 6 mulheres morreram. Desde mulheres mais novas até mulheres até 59 anos. Então, nós temos uma sociedade que a gente precisa muito falar sobre isso. E esse caso do BBB é um caso muito específico. Porque, de certa forma, gente, acham que é entretenimento, mas não é. Essa cultura que nós temos, essa cultura machista, essa cultura do assédio, de aceitação, sim. Ai, gente, ele só tava fazendo um afago. Ai, é muito mimimi. Mas são esses mimimi que levam à morte. Todos esses processos que julgam, subjugam o corpo da mulher, submete ela, objetifica a mulher em formato do seu próprio corpo, né? Porque assim, ó, eu posso fazer o que quiser, né? Um exemplo básico, a gente viu aí a nossa a presidenta, né, do México, Cláudia, aí como é que é o nome dela? Sheinbaum. Cláudia Sheinbaum, presidente, estava visitando as pessoas lá do México, né? E na luz do sol, o cara assediou sexualmente, né? Pegou no seio, creio, né? Então, assim, eu dizer para vocês que esses casos, independente da mulher estar num cargo maior ou menor. O ano passado nós tivemos o caso daquele ministro também. O assédio, gente, ele mutila, ele traz consequências drásticas emocionalmente, né? Igual as violências, né, psíquicas, as violências domésticas, as pessoas adoecem. No trabalho acontece muito assédio, nos transportes públicos, nas ruas, em qualquer lugar, nenhuma de nós está isenta a todo esse processo. E o assediador, ele não assedia alguém de igual para igual com ele, né? Ele não assedia o homem, ele assedia as mulheres que sabem que elas têm medo de falar. Porque se as mulheres falam, elas ainda são julgadas, né? Porque muitas vezes, quando acontece esses processos de violência, precisa de muitas mulheres falando sobre o assunto. Então, graças a Deus, de mulheres se revolucionando, denunciando, que hoje nós temos nós, umas às outras, nós temos a nossa voz, nós temos a nossa fala, o nosso grito, né? Porque a vida da mulher importa. Para vocês terem uma ideia, quantas de nós
não passamos por isso. Eu vi uma história que eu fiquei até chocada, né? Quando alguma mulher estiver passando por algum perigo na rua, fala diretamente com outra mulher. Por quê? Porque mais de 90%, ela vai entender com o olhar, porque mais de 90% das mulheres já passaram por importunação sexual e por assédio sexual. E mais uma vez temos que reforçar, os nossos corpos são nossos e o homem não tem poder nenhum sobre ele sem o nosso consentimento, né? Porque tudo, a palavra mágica, a palavra respeitosa e doce é o consentimento. E o homem que ainda não entendeu que não se pega, não se toca, não se violenta nenhuma mulher, principalmente sem o consentimento dela, um beijo, uma importunação, é que ele ainda não entendeu, né? E isso passa muito também pela educação de casa, social, patrimonial, todos os tipos de educação. Porque assim, ó, se a gente olhar a estatística, mais de 82% da violência doméstica acontece dentro de casa. Então, dentro de casa não vai ser um lugar educativo para que a criança e o adolescente saiba que as coisas não são resolvidas na violência, né? Que as coisas não são resolvidas dessa forma. Então, nós temos sim que educar desde criancinha. Então, não basta só em casa, tem que ser na escola, tem que ser na universidade, que vai formar os futuros profissionais para não assediar, né, as suas colegas de trabalho e assim por diante. O Brasil é um país com muitas leis, mas só a lei em si não é eficaz. Então, precisamos sim de um processo educacional e não só isso, gente. Não só de políticas públicas, mas a gente precisa muito de uma mudança estrutural. E a forma como a nossa sociedade capitalista está organizada é a forma que reflete sim nas nossas ações, comportamentos. Somos o 5º país que mais mata mulher, né? Então, por que o Brasil é um país violento? Porque ainda naturaliza e consente esses tipos de assédio sexual, assédio moral, importunação. Então são essas violências, essas microviolências que vão se reelaborando até chegar ao feminicídio. Por isso que o Brasil é um dos países mais violentos, né? Principalmente para com a mulher. Então, gente, esse vídeo do canal, que não tinha como não falar sobre isso, né? Numa casa vigiada, onde tem diversos tipos de pessoas, né? E aí a gente vê, sim, o que ocorre lá naquele ambiente fechado é o mesmo que acontece na nossa sociedade. Sociedade esta que está extremamente doente. Então, assim, ó, precisamos nos cuidar. Denunciar também é uma forma de nos proteger. Conversar com outra mulher também é uma forma de nos proteger, né? Então, para esse final de semana fica essa reflexão, porque nós temos medo. O homem não tem medo. O homem não, ele sai na rua e não tem medo. Nós temos medo o tempo todo. Então, temos que nos cuidar. E eu sempre falo, ó, o primeiro grito, cai fora. Cai fora, porque começa assim. Qualquer tipo de violência, né? Então, gente, por hoje era só. Nós tínhamos que refletir sobre isso. O nosso corpo, as nossas regras. E a gente só permite estar com outras pessoas sobre o nosso consentimento. Fora isso, é crime, é violência. Então, um beijo, um cheiro. Curtam lá os nossos vídeos, olham lá o nosso canal, que todos os sábados, às 8h30 da manhã, no seu café da manhã, nós trazemos um vídeo para a gente pensar sobre, para a gente se proteger e ocupar o nosso lugar ao sol. Então, um beijo e um cheiro.